Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse vídeo trata da questão da mentira. Tratando da questão da mentira, evidentemente eu tenho que tratar da questão da verdade. Eu resolvi fazê-lo porque um amigo querido, que é advogado, chegou para mim outro dia com uma questão de consciência muito grave, que ele estava se vendo numa posição que ele achava que, se ele fosse falar a verdade, ele iria fazer um mal tremendo para um cliente dele. E se ele fosse mentir, bom, se ele fosse mentir, ele ia para o inferno, como costuma acontecer com os mentirosos. Então, estava nessa sinuca de bico, chegou para mim e disse: poxa, e aí? O que eu posso fazer numa situação dessas? E eu tentei explicar, o cara muito nervoso, falando no telefone, coisa e tal. Mas eu disse para ele: olha, eu vou gravar um vídeo explicando isso tintim por tintim, que aí quando você estiver mais tranquilo, você vai poder recorrer a esse vídeo, assistir, anotar, fazer, ver como é que ele se adequa às suas circunstâncias e coisa e tal. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, se você é advogado, esse vídeo vai te ajudar bastante, porque é uma coisa muito difícil na nossa sociedade hoje em dia, né, a pessoa ser advogado e falar a verdade, mas é indispensável para o cristão falar a verdade. E por que é indispensável para o cristão falar a verdade? Basicamente porque Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não se trata de um jogo de palavras. Eu não estou dizendo que ele é como se fosse a verdade. Não, ele é a verdade. Santo Agostinho nos diz que o Pai gerou o Filho como que dizendo-se a si mesmo, em tudo igual a ele, pois não se teria expressado íntegra e perfeitamente a si mesmo se em seu verbo houvesse alguma coisa a mais ou a menos do que há nele. Ali verificamos em sumo grau o sim, sim, não, não, de Mateus 5,37. E por isso, esse verbo é verdadeiramente a verdade. Tudo que existe na essência da qual ele foi gerado, existe também nele. E o que nela não existe, também nele não existe. Não cabe nesse verbo falsidade, pois é imutavelmente o que é aquele do qual ele tem o ser. Foi o que Santo Agostinho escreveu na sua obra De Trinitate sobre a Santíssima Trindade. Mas, muitas vezes, diante da verdade, a gente faz como Pôncio Pilatos e diz: mas que coisa é a verdade? Foi o que Pôncio Pilatos perguntou a Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, diante da verdade, ele pergunta para a verdade o que é essa coisa, a verdade. No Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 38, disse-lhe Pilatos: que coisa é a verdade? Mas nós sabemos, portanto, que a verdade é Nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. Eu já escrevi, inclusive, um texto sobre isso. Vocês podem encontrar na minha página de textões, na rede social Medium, medium.com/Carlos Ramalhete. Lá tem um monte de coisas. Um dos primeiros textos que eu publiquei lá se chama A Verdade é uma Pessoa. Vale a pena dar uma lida também. O tema é um pouco diferente do que nós estamos tratando agora. Eu não falo exatamente de verdade, de mentira, mas eu falo da verdade no ser, quer dizer, quem a gente verdadeiramente é, esse tipo de coisa. Mas é um tema que, para nós cristãos, é importantíssimo, porque ser cristão basicamente significa unir-se ao Cristo. Seja no seu corpo místico, que é a igreja, seja recebendo no Santíssimo Sacramento, seja também vivendo em espírito e em verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade, como ele mandou que fizéssemos. Quer dizer, a verdade para a gente é uma coisa crucial, porque a verdade é o próprio Deus que a gente adora. A gente adora a verdade. Assim como existem, sei lá, os hindus que adoram a deusa Kali, da destruição. Então, aqueles caras estão adorando a destruição. Bom, a gente adora a verdade. A gente adora aquele que é a verdade. Aquele que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, e ele é a própria verdade, que se fez homem. Então, é uma coisa pesada, por assim dizer. É uma responsabilidade muito grande do cristão para com a verdade,
porque a verdade para a gente ela é crucialmente importante. Ela é muito mais importante do que para alguém que não seja cristão e que, portanto, não adore a verdade, não reconheça, na verdade, o próprio Deus. Porque a verdade, nós sabemos, ela é a origem de tudo. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. E nada do que foi feito sem Ele. Escreveu São João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Quer dizer, nada do que foi feito sem Ele. E Ele? Tudo o que existe na essência de que Ele foi gerado existe também nele. Então não cabe nesse verbo falsidade. Então a própria realidade, isso é um corolário do nosso cristianismo, a própria realidade, o que eu estou vendo pela janela, o que você vê se você olhar em volta, ou até a própria presença do meio qualquer que seja, o telefone, o computador, etc., pelo qual você esteja assistindo essa gravação, tudo isso é verdadeiro, tudo isso existe. Mas isso é a verdade objetiva. E a verdade subjetiva, ou seja, a verdade na pessoa. Eu falando da verdade nas coisas, bom, isso é verdade, tudo isso é verdade. Eu olho em volta e eu vejo, poxa, tem livros, tem um monte de coisas legais, tem um saxofone, tem uma caveira, tem coisas do Arco da Velha. Agora, isso é verdade? Tudo isso existe. Tudo isso é de verdade, nada disso é fantasia. Nada disso é computação gráfica. Apesar de que para você que está assistindo isso depois dessa gravação ter sido feita, posta na internet, etc., até se poderia dizer que, de uma certa maneira, é sim computação gráfica. Mas esse lugar existe. Talvez não exista mais quando você estiver assistindo esse vídeo. Talvez eu mesmo não exista mais, sei lá quanto tempo eu vou durar ou esse vídeo vai durar. Mas o fato é que isso tudo é verdade. Mas isso subjetivamente, dentro da gente, como é que funciona essa questão da verdade? No homem, a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Ou seja, eu vejo uma coisa e aí eu penso, que coisa é essa? Né, com o Pilatos. Que coisa é a verdade? Pilatos disse. Já eu pego, vejo um objeto qualquer e digo, que coisa é isso? O que é isso? Se eu inteligir, se eu entender que isso é uma lente de aumento, né, que eu uso, ou isso, eu posso escolher para eu conseguir ler. Então, se eu inteligir que isso é uma lente de aumento, eu estou com o intelecto adequado à coisa. Ou seja, eu sei o que essa coisa é. E a mentira? A mentira não é a inadequação do intelecto à coisa. Quer dizer, digamos, eu vi isso daqui, aí eu pensei, eu vi em cima da mesa, né, quietinho, aí eu pensei, isso daí é que alguém pegou uma bisnaga de silicone e botou um pouco em cima da mesa, ficou aquele potocão de silicone. Não é verdade. Mas também não é mentira, é um erro. Eu simplesmente não reparei que isso é duro, que isso não é silicone. Então, eu cometi um erro. O meu intelecto não está adequado, a minha intelecção não está adequada àquela coisa. Né? Isso se chama erro, não se chama mentira. A mentira é a locução, quer dizer, quando a gente fala ou quando a gente escreve, certo? Quando a gente manifesta algo que é contrário àquilo que a gente tem na mente. Ou seja, eu entendi que aquilo é uma lente de aumento, mas eu disse aquilo é uma escova de dentes. Isso é mentira. É a locução contrária à mente. É quando a palavra que a gente emite ela é inadequada ao intelecto. Agora, a mentira ela é pecado. Ela é um pecado e é um pecado grave na medida em que a verdade é o próprio Deus que a gente adora. Então a mentira é coisa bem complicada para nós cristãos, né? Mas o que é mentir, então? Mentir é quando a gente fala aquilo que não é o que a gente tem na cabeça. Quando a gente fala uma coisa que contradiz aquilo que a gente tem na cabeça. Aquilo que a gente pensa ser a verdade. Então, o cara que fala uma coisa certa, pensando que está falando uma coisa errada, está mentindo.
Do mesmo jeito, o cara que fala uma coisa errada, sabendo que aquela coisa é errada, está mentindo. Por quê? Porque entre a boca e a cabeça dele, as coisas não estão se encaixando. E é isso que caracteriza a mentira. Agora, quais são os tipos de mentira? O primeiro que a gente vê assim muito de passagem é a mentira jocosa, mentira de brincadeira. É uma piada que quando a gente sabe, quando se deixa claro que não se está falando verdade, ela não tem pecado nenhum. Por exemplo, chega o sujeito para o outro e diz: eu comprei um bilhete de loteria, será que eu vou ganhar? Aí o outro diz: peraí, deixa eu consultar a minha bola de cristal. Eu vi a resposta, você vai ganhar experiência em ser otário. Isso, evidentemente, é mentira. É assim, eu não vi bola de cristal nenhum. Ninguém sequer acha que eu teria uma bola de cristal, que eu poderia ver o futuro numa bola de cristal. Então, é evidentemente uma brincadeira. Então não tem pecado nenhum nisso. É uma mentira jocosa, é uma brincadeira em que, na verdade, a gente está rindo às custas da mentira. A gente está rindo da mentira. A gente não está rindo da verdade, a gente está rindo da mentira. Isso é coisa legal. A gente está dando uma cutucada na própria mentira, rindo dela, fazendo dela um objeto de troça, de piada. Existe também a mentira danosa, que é aquela mentira que serve basicamente para fazer mal ao próximo. Aquela mentira que faz mal aos outros. Ela é sempre pecaminosa. O sujeito vai comprar um terreno, a gente, pura maldade, chega e diz: compra esse terreno não. Sempre que chove, ele enche. Poxa, isso não é verdade. O que a gente está fazendo? A gente está só envenenando o cara contra aquele terreno, talvez fazendo com que ele deixe de fazer um negócio que seria legal para ele. A gente está causando danos. Isso não é legal. E, finalmente, a mentira mais comum, a não ser no caso de pessoas que têm algum probleminha mental, que é a mentira que serve a algum fim, a mentira oficiosa. Esse é o caso da maior parte das mentiras que são ditas por advogados, que são feitas por advogados. Advogados muitas vezes mentem oficiosamente, ou seja, eles mentem, eles falam alguma coisa que contradiz aquilo que eles creem ser a verdade, aquilo que eles têm na mente. Eles contradizem verbalmente o que eles têm na mente para conseguir alguma vantagem para o cliente deles, ou para eles mesmos, etc. E essa mentira, ela é sempre pecaminosa. Né? Se chega o sujeito lá e diz: olha, a vassoura ungida pelo pastor vai varrer a pobreza para fora da sua casa. Esse cara está mentindo. Ele está mentindo para quê? Para ele vender vassouras a R$1.000, a R$100, sei lá quanto que o cara vende uma porcaria dessas. Aquilo é mentira, aquilo é lorota. Ele sabe que aquilo não vai varrer a pobreza para longe de lugar nenhum. Pobreza não é uma coisa varrível. Pobreza é nossa irmãzinha, já dizia São Francisco. Mas ele fala aquilo. Para quê? Para ter uma vantagem. Do mesmo modo, o advogado que chega lá e mente deslavadamente, fala: não, esse meu cliente é um santo, é uma maravilha. Uma vez eu vi um advogado criminalista desses caríssimos dizer: não, eu nunca, nenhum cliente meu foi condenado porque Deus me deu a graça de só defender os inocentes. Aquele cara estava mentindo deslavadamente. Vai queimar nas ardenas do inferno, se não tomar jeito. Né? Mas o cara se acostumou tanto com a mentira oficiosa, com a mentira que serve para levar alguma vantagem, que ele fala isso como mentira jocosa. E todo mundo acha engraçado e se diverte. Por quê? Porque ele se acostumou, ele vive em função da mentira. Né? E essa é uma tentação muito grande para os advogados. Então vale a pena parar, pensar e tentar estudar essa questão da mentira para evitar que a gente caia nesse pecado grave. Porque nunca é lícito mentir. A mentira é sempre um pecado. E é sempre um pecado que vai contra o próprio Cristo, que é a verdade. Agora, qual é o outro lado dessa questão? O outro lado dessa questão é que não é toda verdade que pode, ou mesmo que deve, ser divulgada. Como assim? O direito à verdade, ele não é um direito universal. Não é todo mundo que tem direito a toda a verdade. Por exemplo,
eu não tenho o direito de chegar para uma moça na rua e dizer, eu quero ver a sua aparência sem roupas, por exemplo. Aí ela diz, não, de jeito nenhum. E ela tem toda a razão. Ela está guardando-se no pudor dela, porque eu não tenho direito de saber a verdade sobre como ela é sem roupas. Então, se ela, sei lá, Deus me livre, vazar uma foto dela na internet, eu não tenho direito de ver essa foto. E por aí vai. Porque é uma verdade, né? A foto dela não foi photoshopada nem nada do gênero, mas é uma verdade a qual eu não tenho direito. O direito que existe à verdade, ele não é um direito universal. Todas as pessoas têm todo o direito a toda a verdade. Existem verdades que podem e verdades que devem ser mantidas sob segredo. Não há um direito geral de saber os segredos lícitos das outras pessoas. Quer dizer, ninguém tem o direito de saber a combinação do cofre de alguém, ninguém tem o direito de saber qual é o que tem guardado no fundo da gaveta de meias do cara. Ninguém tem o direito de saber os segredos lícitos das pessoas. Quer dizer, os segredos que as pessoas têm o direito de ter. O cara tem aquilo, bom, ele guarda o relógio no fundo da gaveta de meias, que ele tem medo de ser roubado. Ele não vai sair dizendo para todo mundo: meu relógio está no fundo da gaveta de meias. Seria contraproducente. Ele teria que mudar os esconderijos do relógio. Ninguém tem o direito de saber que aquele relógio fica ali. Ninguém tem o direito de saber a combinação do cofre ou a senha do cartão eletrônico, por exemplo. São segredos lícitos aos quais os outros simplesmente não têm direito. Se alguém pergunta, a gente tem que responder: não é da sua conta. Não há um direito geral de se saber os pecados dos outros. Isso é uma coisa muito importante, porque tem uma mentalidade que infelizmente aqui no Brasil está começando a aparecer, que vem do protestantismo puritano, calvinista. No protestantismo calvinista, o pecador ele é uma espécie de um monstro que é predestinado ao inferno desde antes de nascer, e ele, portanto, não tem direitos. Já nós, católicos, sabemos que o pecador tem sim direitos. O que não tem direitos é o pecado. Então, o sujeito pecou, isso não quer dizer que todo mundo tem o direito de saber que ele pecou. Não existe um direito geral a saber dos pecados do próximo. De modo algum. Também, do mesmo modo, não há um direito geral de se saber coisas secretas que prejudiquem o próximo, mesmo que não se trate de um pecado, mesmo que seja uma coisa qualquer que poderia prejudicar a vida dessa pessoa. Sei lá, o sujeito tem um mau hálito. Eu vou sair espalhando para todo mundo que o cara tem mau hálito? Não. Isso é lá com ele, com as pessoas com quem ele for falar. Então, a gente pode e deve ocultar essas verdades às quais o outro não tem o direito de aceder. Em casos graves, a gente pode e deve ocultá-las, mas sempre sem mentir. Ou seja, eu nunca posso mentir. Eu nunca posso chegar e dizer: o Fernandinho Beiramar é um homem puro e inocente. Meu cliente, eu sou um advogado criminalista, né, digamos, meu cliente é um santo. Ele nunca matou ninguém, ele nunca roubou nada, ele nunca sequer teve um mau pensamento. É ele e São João Batista assim. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso, sem mentir, em casos de, por exemplo, tribunais que sejam ilícitos, um tribunal que simplesmente não tem o direito de estar julgando aquela pessoa, ou um tribunal que tem uma pena absurdamente injusta. Era o caso dessa dúvida de consciência desse meu amigo. Era um sujeito que, por uma questiúncula legal, ele iria sofrer uma punição absurda por um pecado, um erro que não é tão grave assim. O sujeito podia merecer uma coça, mas não mereceria o que iriam fazer com ele, por exemplo.
Do mesmo modo, para se salvar a vida de alguém, para salvar a honra de alguém, salvar a propriedade de alguém, salvar o casamento de alguém, manter um segredo de confissão, manter um segredo profissional, né, os segredos que o médico tem. O sujeito diz para o médico que ele pegou uma doença venérea. O médico não tem o direito de contar isso para ninguém. Por exemplo, é um segredo profissional que o médico tem que manter. Então se pode, sem mentir, ocultar a verdade nesses casos. E as pessoas que não têm o direito de saber aquela verdade. Ou seja, o sujeito pegou uma doença venérea. O médico não pode sair contando, mas o médico tem sim o direito e o dever de avisar a esposa do cara que ela não deve ter relações com ele enquanto ele estiver tomando aquele remédio, enquanto ele estiver fazendo aquele tratamento. Por exemplo. Ele não precisa dizer para ela que o sujeito pegou uma doença com a vagabunda na rua. Mas ele deve dizer, olha, minha senhora, por favor, mantenha-se conjugalmente afastada do seu esposo até se concluir esse tratamento. Ele pode dizer isso. Se a mulher empurrar ele muito na parede, aí ele pode tentar desviar da questão e pode até, se for o caso, acabar entregando, ainda que seja bem melhor não entregar o sujeito e simplesmente ocultar esse aspecto da verdade, porque vai destruir o casamento do cara. Estou presumindo que o cara esteja arrependido, etc e tal, né? Claro. Mas ele não pode nunca, o médico, para manter esse segredo profissional, ele não pode nunca mentir. Isso ele não pode. Chegar e falar uma coisa que contradiz o que ele sabe mentalmente. Como que isso pode ser feito? Como que se pode ocultar a verdade sem mentir? Pode ser feito pela dissimulação. O que é dissimulação? Por exemplo, um cara rico que anda vestido de pobre quando ele vai andar num lugar perigoso. Isso é uma forma de dissimulação. Ele está fazendo isso para proteger a propriedade dele. Não tem problema nenhum. Eu conheci um médico que tinha 2 carros, os dois da mesma marca e modelo, Passat. Um do ano, Passatão, lindo, alemão, tudo chique, e o outro Passat 1970 Blau, que ele usava quando ele ia para a clínica dele num lugar barra pesada, onde ele fazia consultas populares. Ele estava dissimulando a sua riqueza para evitar que ele fosse agredido, que ele fosse roubado. Está no direito dele. É uma dissimulação feita por uma razão grave. Está ótimo, ninguém tem o direito de saber que ele é rico. Pela resposta inadequada ou fuga à questão, isso é o mais comum e o mais fácil, inclusive, né, que é o que os políticos fazem. As pessoas perguntam a coisa para o político responde tudo, menos aquilo. Um caso clássico é, por exemplo, chega lá o nazista querendo saber cadê o judeu que você escondeu para o nazista não matar. Né? Chega o nazista, cadê o judeu? Você chega com a cara indignada, que isso? Tá me achando um cara de amigo de judeu? Eu, judeu? Realmente, olha pro meu nariz. Acha que eu gosto de judeu? Que isso? Repare que eu não falei absolutamente nada, não disse nada. Eu só fugi do assunto. Eu mudei do assunto de onde está o judeu para um assunto de você estar me achando com cara de amigo de judeu. Eu fingi uma indignação, etc e tal, dissimulação, para com isso eu desviar o assunto e não responder a pergunta. É uma coisa que, mais uma vez, num caso grave e para uma pessoa que não tem o direito de saber daquela verdade, o soldado nazista não tem o direito de saber onde é que está o judeu. Por quê? Porque senão ele vai pegar o judeu e vai matar o cara. Ele vai cometer um assassinato. Então ele não tem esse direito. Ninguém tem direito de cometer um assassinato. Então assim a gente pode dar uma resposta inadequada, fugindo da questão. E, finalmente, o mais complicado dos meios, que é a dita restrição mental. O que significa restrição mental? O termo é engraçado, né? É porque a sua forma mais pura, que é pecaminosa, a restrição mental consiste em a gente fazer uma restrição na cabeça da gente aquilo que a gente está falando. Ou seja, a gente fala uma coisa que engloba A, B, C, D e E. E aí na cabeça da gente a gente pensa menos o B, C, D e E. Por exemplo,
Né? Alguém me pergunta, você já foi ao Japão? Aí eu digo, fui, e mentalmente eu restringo, em sonhos. Eu estou mentindo. Por quê? Porque o que eu falei, alguém que me conheça a vida inteira, sabe? Em cada lugar que eu pisei, essa pessoa vai dizer, esse cara tá louco, esse cara tá mentindo. Isso é absurdo, não tem como reconhecer aquilo como a verdade dos fatos. É uma coisa que forçosamente contradiz. Porque a minha restrição mental, quer dizer, nos meus sonhos eu fui ao Japão, ela na verdade não é uma restrição, é uma contradição. Eu não tô. Quando a gente fala os lugares que a gente foi, a gente não está falando dos lugares que a gente foi em sonho. Então, nesse caso, se aquela pessoa não tivesse direito de saber, eu poderia pegar e enrolar o cara, dizer Japão, olha só, você tem cara de que vai para o Japão, por exemplo. Mas eu não poderia dizer isso e fazer essa restrição nos meus sonhos. Eu fui sim nos meus sonhos, isso não existe. Isso é pecaminoso. Agora, eu posso sim ser dúbio e restringir mentalmente uma diferença específica entre duas coisas que realmente existem. Por exemplo, mais uma vez bate o nazista na porta da minha casa. Aí eu chego pro meu amigo e digo, cara, o judeu, né, que o nazista quer pegar, chego para ele e digo, cara, o nazista tá batendo, dá uma rodada pela casa aí, vê se acha um canto para você se enfiar debaixo de alguma cama, sei lá, eu não quero saber onde é que você tá, mas se enfia em algum canto. Aí o nazista bate na porta da sua casa. Você, eu não sei onde é que o judeu tá, realmente. Não sei de judeu nenhum, não sei aonde que judeu algum está. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei se ele está debaixo da minha cama, ou se ele está debaixo da cama da minha filha, ou está debaixo da cama do meu filho, ou se ele está debaixo da mesa. Mas se eu digo eu não sei aonde o judeu está, a minha restrição mental é dentro da minha casa, eu não sei onde o judeu está. Eu não estou contradizendo. Eu estou simplesmente restringindo de maneira a não dar aquela verdade ao cara. Do mesmo jeito, se eu acordei de manhã e eu ouvi que o cara, o meu amigo que eu estou escondendo, acordou também, ouvi o barulho dele escovando os dentes, etc e tal, mas eu não cruzei com ele pela casa em momento nenhum. Aí bate o nazista na porta, eu vou lá atender. Eu digo, eu não vi judeu nenhum, eu não vi mesmo. Eu só ouvi. Mas o nazista não tem direito de saber que eu ouvi, não há verdade a qual ele tenha direito. Então eu estou fugindo do assunto, eu estou dizendo outra coisa, eu estou afirmando outra coisa, eu estou fugindo daquilo, eu estou sonegando a ele, eu estou negando a ele uma verdade a qual ele não tem direito, né, aonde está o judeu, eu estou negando a ele aquela verdade, por uma razão gravíssima, né, para ele não matar o meu amigo, mas eu não estou mentindo, eu não posso mentir. Assim, a restrição mental, ela não é pecaminosa quando, sendo usado, claro, mais uma vez, num caso grave, falando-se para alguém que não tem o direito de saber aquela verdade, seria possível para alguém que não alguém que soubesse da história toda perceber qual é a verdade que eu estou falando. Ou seja, se eu digo eu não sei aonde o judeu está, o meu amigo que está escondido vai dar uma risadinha porque ele realmente, eu falei para ele, olha, não quero saber em que parte da casa você está. Ele vai entender do que eu estou falando. Porque eu não estou mentindo. O que eu estou dizendo não é uma locução que vai contra o que eu tenho na mente. É simplesmente uma expressão incompleta do que eu tenho na mente, de modo a induzir a erro alguém que não tem o direito de saber aquela verdade num caso grave. Reparem que não é uma coisa que a gente possa usar à torta e à direita, que se possa sequer usar como brincadeira, fazer como brincadeira. Não. São coisas que acontecem em casos graves. E assim a gente pode evitar a mentira. Porque a mentira é o maior inimigo do cristão.
Nós adoramos o Deus que é o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, nós não podemos ceder à mentira. Nunca, jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.